Olá, queridas irmãs e amigas! Bem-vindas ao canal do IVPT. Hoje sentimos a imensa alegria em compartilhar com vocês a história de uma mulher de muitas qualidades. Sensata, formosa, de uma beleza sem igual, sábia, humilde, submissa, íntegra, pacificadora e mais, uma despenseira. Mas que mulher é essa? Estamos falando de Abigail. Abigail foi uma mulher de palavras e ações precisas que tiveram o poder de desviar a ira de um importante homem da história, de Israel, o rei Davi. Suas ações foram dignas de serem lembradas por todas as gerações após ela. Ela foi usada por Deus para preservar a vida de todos os homens e sua casa, além de salvar Davi de pecar. Seu nome significa motivo de alegria. A história de Abigail acontece quando Davi, que ainda não era rei, foi para o deserto. Ali ouviu a respeito de Nabal, esposo de Abigail, que era um homem muito rico e poderoso em sua época. Ele tinha muitas posses, porém era duro de coração e maldoso. Davi e seus homens trabalharam para os pastores de Nabal no deserto, durante todo o período que ficaram ali no Monte Carmelo. E passado algum tempo, Davi enviou os homens até Nabal pedindo alimento como pagamento. Os homens foram até Nabal e falaram em nome de Davi: "Paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que tiveram no Carmelo. Agora, dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão." Falaram isso e aguardaram. Nabal falou: "Quem é Davi? Tomaria eu, pois o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que não sei de onde vêm?" Nabal se negou a dar o provimento pedido, dizendo que nem sabia quem era Davi. Os homens retornaram e contaram a Davi, que ficou muito irado e falou: "Cada um cinja a sua espada." E cada um cingiu a sua espada e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Que duro coração tinha Nabal. Ele não considerou o cuidado de Davi para com seus homens no deserto. Simplesmente não quis supri-los com alimento. Por outro lado, Davi também não teve uma reação sábia. Ele era um homem sanguinário e quis fazer sua justiça própria. Nesse meio tempo, um dos homens de Nabal, por medo de morrer, procurou Abigail e contou o que tinha acontecido, pedindo: "Abigail, considera e vê o que has de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra a sua casa." Interessante, irmãs, o servo ter procurado Abigail e não seu senhor, não é mesmo? Acredito que ele a via como uma mulher sábia, confiável, como alguém que poderia oferecer-lhe uma saída. Amadas, nós também enfrentamos muitos problemas, mas sabemos que a solução para tudo é Cristo. E é nessa certeza e fé que esperamos que as pessoas possam encontrar em nós ajuda, bênção e respostas para as suas necessidades. Deus nos criou para sermos confiáveis, úteis, sábias. Mas voltando para a história, o mal, o caos já estava estabelecido para a casa de Abigail e seu povo. A decisão de Davi era indiscutível: matar Nabal e todos os homens de sua casa. Que situação! Diante disso, qual foi a reação de Abigail? A Bíblia diz que ela era muito bonita. Mas vocês acham que nessa hora a beleza física dela resolveria esse grande problema? Certamente não. A Bíblia também diz que primeiro ela era sensata, só depois fala da sua beleza. Deus é tão rico e minucioso em suas palavras. Em 1 Pedro 3, 3-4, vemos que o Senhor diz que o valor da esposa não é o exterior, mas o interior do coração, unido ao incorruptível, manso e tranquilo espírito. E para você, que valor tem a beleza física?
Você valoriza mais o interior ou apenas o que os seus olhos podem ver? Ao ouvir o relato do servo, a sábia Abigail providenciou rapidamente uma grande quantidade de comida, pães, vinhos, ovelhas, trigos, cachos de uvas e figos. Colocou em jumentos e disse aos seus servos para irem adiante e ela o seguiria de perto. Ela não disse nada a Nabal. Percebemos que Abigail era uma mulher prudente, já que a sua despensa não estava vazia no momento da necessidade. Olhem que lição espiritual podemos encontrar aqui. Um bom depósito de alimentos é resultado de um labor diário, de busca, de guardar, de administrar, de poupar. É fruto das escolhas, das atitudes constantes e sábias. Mas ela não fez tudo isso sozinha. 5 moças a ajudaram. Outra lição aprendemos com isso. Nós também precisamos de ajuda, precisamos de companheiras espirituais para enchermos as nossas despensas. Precisamos umas das outras. Quando nos afastamos do Senhor, nos sentimos vazias, sem suprimentos. Em nossa experiência, percebemos que Deus nos permite passar por esse desconforto para gerar em nós oração, arrependimento, confissão e rendição. Somente Cristo é fonte de todo o suprimento que a nossa alma possa desejar ou precisar. Mas e aí? Será que Abigail conseguiu entregar todo o suprimento para Davi e seus homens? Será que ele aceitou? Vejamos o que a história diz. Enquanto ela descia o monte, ela se encontrou com Davi e seus homens. Davi estava firme em seu propósito de justiça própria e disse: de nada me serviu ter guardado tudo quanto Nabal possuiu no deserto. Faça a Deus ao que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Ele estava cego, sedento por vingança. Amadas, quanta injustiça nós vemos e sofremos neste mundo. Nessas situações, podemos nos entregar àquele que julga todas as coisas. Entregar nossas causas a Deus não é sinal de omissão ou fraqueza, mas de sabedoria, fé e certeza do descanso e da vitória. Ao ver Davi, Abigail se prostrou em terra e se lançou aos pés dele, dizendo: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Esse sentimento de tomar sobre si a culpa é característica do próprio Cristo, que deixou a sua alta posição nos céus e veio até nós para nos salvar e dar vida. Abigail, em sua sabedoria e sensatez, continuou a conversa com Davi, dizendo: tão certo como vive o Senhor, foste por ele impedido de derramar sangue e vingar-te por tuas próprias mãos. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. Quando te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Que lição preciosíssima! A resposta branda desvia o furor. Então Davi começou a bendizer o Senhor. Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Davi olhou para Abigail e glorificou o Senhor por causa dela. A glória não foi para ela, mas para Deus. Quando agimos no Espírito, as pessoas reconhecem isso, mudam de atitude e glorificam ao Senhor. Davi estava entorpecido pela ira, mas veio essa mulher e lembrou de quem ele era. Assim precisamos ser nós, guardar umas às outras de pecar contra o Senhor, estando abertas para o conselho e a repreensão se necessários. Como Abigail, nós também podemos profetizar na vida das pessoas, ou seja, falarmos a pura palavra de Deus para impedirmos que decisões insensatas sejam tomadas. No versículo 31 de 1 Samuel 25, lemos: Davi recebeu da mão de Abigail o que essa lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. E voltando para casa, o que Abigail encontrou?
um marido insensato, embriagado, dando um banquete. Ao ver aquela situação, ela decidiu não falar nada naquele momento. Novamente, em uma atitude equilibrada, esperou o tempo certo para falar. Esse exemplo é excelente para nós. Muitas vezes, pelo calor da nossa emoção, nos precipitamos e falamos demais ou na hora errada. Ou ainda, ao contrário disso, ficamos presas em nossa personalidade calada e ressentida. Até o nosso silêncio tem que ser em Deus. Para todo propósito existe o momento certo para falar, calar ou agir. No dia seguinte, Abigail soube bem o que deveria falar para o marido. Ele já estava sóbrio e ela contou tudo o que aconteceu. Imediatamente, o coração de Nabal se amorteceu. Ele ficou como pedra e quase 10 dias depois ele morreu. Nabal era uma pessoa ruim, mas Abigail honrou o marido até o fim. E Deus, no seu tempo, fez justiça e a honrou de volta. Vejam só o que aconteceu. Davi ficou sabendo que Nabal tinha morrido e disse: "Bendito seja o Senhor que julgou a minha causa." E mandou seus servos buscarem Abigail para se tornar a sua esposa. Davi decidiu se casar com Abigail, porque realmente não se esqueceu dela. E não foi a sua beleza física que o conquistou, mas foi a sua conduta, a sua sabedoria e prudência. Nós também podemos marcar positivamente a vida das pessoas, se de fato vivermos e andarmos no Espírito, expressando as virtudes do nosso Deus. Quantas mulheres hoje estão tão enganadas a respeito dos planos do Senhor para elas? Muitas acreditam que serão lembradas ou reconhecidas por sua jovialidade, beleza física ou até mesmo por sua inteligência. Queridas irmãs, precisamos sim cuidar da nossa aparência, aproveitar oportunidades de estudo, de trabalho, mas acima de tudo, precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Ele tem o melhor para nós. Um trabalho digno na hora certa, um bom marido, filhos, tudo no tempo e modo de Deus. Abigail recebeu os homens de Davi e com o rosto em terra disse: "Eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor." Que coração! Ela não se orgulhou pela posição que teria. Pelo contrário, humilhou-se, porque seu coração era puro. E assim Abigail se apressou e partiu com as moças que ajudavam e foi ao encontro de Davi, casando-se com ele. Podemos olhar para essa história e pensar que é impossível para nós sermos como Abigail, não é verdade, amadas? Hoje o Senhor está moldando o nosso caráter. Os desertos, as crises, os momentos de espera, nossas eventuais insatisfações, bem como todo tipo de tribulação que enfrentamos, são ricas oportunidades que Deus permite para trabalhar a sua pessoa em nós. Deus está de fato lapidando a sua natureza santa em nós. Enquanto aguardamos o Senhor completar a sua obra em nós, podemos nos encher do Espírito, abastecendo a nossa despensa. Podemos aplicar o precioso sangue da cruz para o perdão das nossas falhas e simplesmente prosseguir. Vamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que Ele nos abençoe. Amado Senhor, venha nos conduzir a um viver de comunhão contigo. Que o Senhor desperte em nós a fome e sede de Tua palavra, para que tenhamos vida e possamos suprir a todos que nos rodeiam. Muitos estão sedentos e famintos por Ti, Senhor, por uma oração, um conselho, uma palavra de encorajamento. Precisamos diariamente da Tua graça, sabedoria e paz. Livra-nos de vivermos preocupadas com nossa aparência física. Leva-nos a contemplar a Tua beleza, Senhor. Faça de nós mulheres sábias, dispostas a Te servir. Que nosso falar edifique, transmita graça aos que nos ouvem. Que nossas atitudes gerem vida, bênção e salvação. Senhor, confiamos na Tua unção, que nos ensina a respeito de todas as coisas, pois nunca falha. Ela nos leva a exercitar a sabedoria, a prudência e a inteligência diante dos problemas que possamos enfrentar em nossa carreira cristã. Ó Senhor Jesus, queremos depender de Ti,
para falar ou calar na hora certa e para esperar com paciência e obediência pela tua justiça. Que o Senhor nos impeça de exercer a nossa própria justiça. Toda honra e glória a ti, Senhor. Amém. E agora, irmãs, após o momento de oração pessoal, imprima as perguntas que estão a seguir na descrição do vídeo. As perguntas podem ser respondidas individualmente. Depois, em uma reunião de mulheres, façam um círculo para terem uma comunhão, reflexão e um compartilhar coletivo sobre as respostas. Ouvirmos umas às outras poderá ser confortante para todas. Jesus é o nosso Senhor. Esse foi um vídeo da série Mulheres da Bíblia, suas histórias e legados. Se você gostou, curta, compartilhe e não perca os próximos episódios. Para isso, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Isso nos ajuda a continuar produzindo novos vídeos para vocês. Que Deus abençoe e até a próxima história.